mais um envelope. Vamos ver o que a gente tem aqui dentro. Uma caixinha da Waveshare. Então vocês já devem estar meio desconfiados do que deve ter aqui dentro. Vamos ver se eu consigo abrir sem estragar demais a caixa. O saquinho. Vamos abrir aqui. E... opa, ficou lá dentro um display circular, mas se a gente olhar aqui do outro lado, a gente vai ver que tem algumas coisas aí um pouco diferentes, né? Então cola aí que eu vou falar um pouquinho sobre essa placa. Então vamos ver com detalhes o que a gente tem aqui. Que a gente viu, já tem um display. O display é aquele display que a gente já conhece, aquele display circular, né? Com resolução de 200 por 200 pontos. Na realidade não chega a ter todos esses pontos, né? Porque é cortado fora aí aqui os cantos. Mas é aquele display com LCD colorido. O que a gente tem interessante aqui começa por esse quadradão aqui, que é o nosso velho amigo RP2040, né? Um microcontrolador da Raspberry Pi Pico e também de outras placas que vocês já viram aqui no canal. Então, além do display, a gente tem aqui um microcontrolador. Como é costume para o RP2040, a gente tem aqui dois botões, né? Um botão de reset. Esse não tem na Pipico, né? A grande falta dele, mas tem aí um botão de reset, e o outro botão é o botão para colocar no modo boot, onde a gente consegue colocar aí o novo firmware na flash, né? A flash, por sinal, é um desses chipzinhos aqui pequenos, certo? Além do microcontrolador em si, ele tem aqui esse outro chip aqui do lado, é um QMI8658C, que é o que eles chamam de uma IMU, né? Uma unidade inercial. Ele tem um giroscópio de 3 eixos e um acelerômetro de 3 eixos. Então isso permite a gente determinar mais ou menos a posição que a placa está, se ela está caindo, esse tipo de coisa, né? Ele tem também aqui um integrado que está aqui assim no canto, que é o integrado de gerenciamento de bateria, e ele tem aqui um conector. Então a gente pode pegar e colocar uma bateria aí aquelas baterias de lítio, certo? Vai ser aí recarregada, né? A gente tem aqui uma interface USB que é usada tanto aí para comunicar com o RP, como também para carregar aqui essa bateria. Então a gente pode deixar ele funcionando com bateria. É a bateria de lítio de 3,7 volts. A gente tem o que mais aqui? A gente tem esses dois conectores. É um conector aí com um espaçamento entre os pinos menor do que aquele, digamos assim, o espeto padrão, né? É metade daquele espaçamento. Mas a vantagem é que a gente tem aqui uma quantidade grande aqui de pinos, né? Então a gente tem aqui esses dois, os dois que dá acesso aos vários GPIOs, praticamente quase todos os pinos aqui do RP2040, a parte de debug também, se você quiser. Então é uma coisa interessante, precisa arranjar aí os conectores adequados, mas é interessante a gente ter isso, né? O último detalhe, quer dizer, eu falei aqui no conector USB, é um conector USB-C, né? Isso parece estar virando padrão aí na maioria das plaquinhas que a gente tem por aí, né? Então, é uma placa interessante, tem uma boa documentação dela, né? Da Waveshare. O Waveshare tem lá uma página bem completa aí, datasheet dos componentes e tudo mais. O display eu já mexi com ele, já conheço. Não tenho certeza se eu já mexi com esse modelo de acelerômetro em particular, senão é questão de baixar lá o datasheet e estudar ele direitinho, né? Então é um formato interessante, né? O fato de você ter não só o display, mas também a capacidade de processamento. Então a ideia disso aqui poderia ser fazer aqui, ó, fazer aqui um relógio, né? Seria uma ideia, seria fazer uma espécie de um relógio. Parece que existem algumas pulseiras onde poderia usar com isso, não sei bem se eu vou conseguir achar isso. Uma outra ideia que eu tenho, ao invés de fazer isso, é usar como se fosse aí uma espécie de um broche aí, né? Ou um pingente. Então dá para fazer um monte de coisas legais. Eu vou agora estudar um pouquinho e daqui a pouco eu vou acrescentar aqui uma demonstração rápida desse display mais microcontrolador funcionando.
O primeiro teste, o que eu fiz foi usar o programa que eu já tinha usado antes com esse display, tipo de display, né, display redondo, o velho Zoio. Esse programa é um programa em CircuitPython, e aí teve duas curiosidades. Primeiro é que tem um port do CircuitPython específico para essa plaquinha aqui. E uma consequência disso é que os nomes que ele dá para os pinos aí é diferente dos nomes que o CircuitPython que eu usei da outra vez dava. A ligação também aí é diferente da montagem que eu tinha feito antes, isso eu esperava. O que eu não esperava era os nomes dos pinos ser diferentes. E um outro detalhe é que essa placa aqui com esse display, a gente tem controle em cima do backlight. E com o backlight desligado, simplesmente a gente não enxerga nada. Então eu precisei também mexer no programa para ativar o backlight para poder ver a imagem, certo? Mas são acertinhos simples para ser feitos lá no programa lá Python. Carregando a imagem, tudo que precisava direitinho, seguindo o mesmo roteiro, basicamente, que eu tinha feito da outra vez. Funcionou aí, dá para ver que essa parte aí de display, o RP2040, tudo funcionando direitinho. O que eu não testei aqui ainda foi a parte do sensor que ele tem aí, o sensor inercial. Como um teste final aqui, eu peguei esse exemplo, tem um link para ele lá no site da Waveshare. Mostra aí um reloginho, e mais que isso, lá embaixo tem uma cruz, onde não vai dar para ver muito por aqui, mas ele indica ali como é que está a inclinação do display, né, da placa. Então tá aí o display circular com o microcontrolador RP2040, eu acho que de teste já deu para fazer bastante coisa. O próximo passo agora é arregaçar as mangas, fazer algum projeto real. Minha ideia, que nem eu mencionei lá no começo, seria fazer talvez alguma espécie de um medalhão, aproveitando aí de alguma forma o sensor aí, giroscópio, acelerômetro, né, para fazer alguma coisa. Por enquanto é isso.